Quando abri os olhos depois de 3 semanas em coma, a primeira coisa que senti foi o silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. Meu corpo doía inteiro, minha cabeça latejava e eu mal conseguia mexer os dedos. Olhei ao redor procurando por ele, por minha filha, por alguém da família. Mas o quarto do hospital estava vazio, completamente vazio. Então vi um bilhete dobrado em cima da mesinha ao lado da cama. Com a mão tremendo, peguei aquele papel e li as palavras que jamais vou esquecer. Pague tudo você mesma. Não somos responsáveis por suas dívidas hospitalares. Você sempre foi um peso para esta família. Senti meu coração parar pela segunda vez. Meu marido de 32 anos de casamento, minha filha, que carreguei no ventre, criaram-me e me abandonaram num leito de hospital como se eu fosse lixo. Como se 3 décadas de sacrifícios não valessem nem uma visita, nem um telefonema para saber se eu estava viva ou morta. Mas a história não termina aí. Porque enquanto eu ainda tentava processar aquela traição, a porta se abriu e entrou um homem que eu nunca tinha visto na vida. Terno impecável, pasta de couro nas mãos, expressão séria. Ele olhou para mim com uma mistura de pena e determinação e disse exatamente estas palavras. Senhora Helena, meu nome é Dr. Marcelo Andrade. Sou advogado do seu pai. Seu marido cometeu um erro muito grande. Um erro que vai custar tudo o que ele construiu em cima das suas costas. Naquele momento, eu não entendia nada. Meu pai havia morrido há 6 meses. Que advogado era esse? Que erro? Mas então o Dr. Marcelo abriu aquela pasta e colocou na minha frente documentos que mudariam tudo. Absolutamente tudo. Porque o que meu marido Roberto e minha filha Camila não sabiam é que meu pai, antes de morrer, tinha deixado para mim uma herança que eles jamais imaginaram que existisse. E mais do que isso, ele tinha deixado instruções muito específicas do que fazer se algo acontecesse comigo. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa. Porque essa é a história de como acordei de um coma abandonada pelo marido e pela filha, e descobri que tinha nas mãos o poder de fazer justiça de um jeito que eles nunca esperariam. E acredite, a vingança servida fria é muito mais saborosa do que qualquer coisa quente. Meu nome é Helena Rodrigues, tenho 63 anos, e durante 32 anos da minha vida eu acreditei que estava construindo uma família, mas na verdade eu estava apenas sendo usada. Conheci Roberto quando eu tinha 31 anos. Eu trabalhava como secretária numa empresa de contabilidade em São Paulo, no bairro da Liberdade. Não ganhava muito, mas era independente, tinha meu apartamento alugado, minha vidinha organizada. Roberto era cliente da empresa, dono de uma pequena oficina mecânica que mal pagava as contas. Ele era bonito, tinha conversa boa, me conquistou com flores e promessas. Quando descobri que estava grávida da Camila, 6 meses depois de começarmos a namorar, Roberto me pediu em casamento. Eu estava nas nuvens. Achei que tinha encontrado meu lugar no mundo. Como eu estava enganada. Logo depois do casamento, Roberto me convenceu a pedir demissão. Uma esposa minha não precisa trabalhar fora, dizia ele com aquele sorriso que eu achava charmoso. Você vai cuidar da nossa casa, da nossa filha, e eu vou trabalhar para sustentar a família. Eu, boba, achei aquilo romântico. Achei que ele estava sendo protetor, carinhoso. A verdade é que ele queria era me ter sob controle. Nos primeiros anos, a gente vivia apertado. A oficina dele não dava quase nada. Muitas vezes eu tinha que fazer mágica para colocar comida na mesa. Cortava meu cabelo em casa, usava a mesma roupa até ficar surrada. Deixava de comprar coisas para mim para que Camila não faltasse nada. Roberto sempre dizia que ia melhorar, que era questão de tempo. Então meu pai apareceu na minha vida de novo. Eu tinha me afastado dele depois que casei. Meu pai, seu Antônio, era um homem rígido, tradicional, que nunca gostou do Roberto. Esse homem não presta, Helena, ele me avisou antes do casamento. Ele só quer te usar. Mas eu, apaixonada e grávida, não escutei.
Cortei relações com meu pai por causa do Roberto. Foi Camila que nos reaproximou. Ela tinha 5 anos quando meu pai apareceu na porta da nossa casa, com os olhos cheios de lágrimas, pedindo para conhecer a neta. Eu não tive coragem de negar. E a partir dali, meu pai passou a fazer parte das nossas vidas de novo. O que eu não sabia é que meu pai era muito mais do que eu imaginava. Ele sempre foi discreto, simples, mas tinha propriedades, investimentos, um dinheiro guardado que ele nunca ostentou. E ele via tudo. Via como Roberto me tratava, via como eu me sacrificava, via como eu estava ficando pequena dentro daquele casamento. Com o dinheiro que meu pai me emprestou, Roberto conseguiu expandir a oficina. Transformou aquela oficininha de fundo de quintal numa empresa de médio porte, com 5 funcionários, atendendo frotas de empresas. Meu pai emprestou R$ 200 mil. Roberto prometeu pagar de volta em 5 anos. Nunca pagou 1 centavo. E eu me tornei a secretária não remunerada, a faxineira, a contadora, a atendente. Trabalhava na oficina de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite. Chegava em casa e ainda tinha que cozinhar, limpar, lavar roupa. Roberto dizia que era ajuda temporária até ele poder contratar alguém. Essa ajuda temporária durou 15 anos. Camila cresceu me vendo ser capacho e aprendeu a me tratar da mesma forma. Quando ela fez 18 anos, pediu um carro. Roberto disse que não tinha dinheiro. Então eu peguei as economias que juntava escondido, centavo por centavo, e dei para ela. R$ 10 mil que eu guardava fazia 3 anos, sonhando em fazer um curso de confeitaria, em ter algo meu. Dei tudo para minha filha. Ela nem me agradeceu direito, apenas disse: "Ah, obrigada. Mas esse carro é muito simples, né? Minhas amigas têm carros melhores." Paguei a faculdade dela inteira. Administração de empresas numa universidade particular. Roberto disse que era responsabilidade minha porque eu não trabalhava. Como se tudo que eu fazia não fosse trabalho. Tive que pegar empréstimos, vender joias que minha mãe tinha me deixado, fazer bicos de costura à noite. 5 anos de mensalidades que me deixaram endividada. Quando Camila se formou, ela conseguiu um emprego bom numa empresa de logística. Passou a ganhar R$ 4 mil por mês. Eu pensei que finalmente ela ia me ajudar, que ia retribuir um pouquinho de tudo que fiz. Mas não. Ela saía para jantar em restaurantes caros, comprava roupas de marca, viajava com as amigas. E quando eu pedia ajuda com alguma conta, ela revirava os olhos e dizia: "Mãe, eu preciso viver minha vida. Você e papai que se virem." Roberto ficava do lado dela, sempre. "Deixa a menina aproveitar a juventude, Helena. Você é muito pegajosa, muito dependente. Dependente. Eu, que sustentei aquela família nas costas durante décadas. Meu pai via tudo isso e sofria por mim. Tentava conversar comigo, me convencer a largar aquela vida. Filha, vem morar comigo. Você não merece isso." Mas eu tinha vergonha. Vergonha de admitir que tinha errado, que devia ter escutado ele desde o começo. Há 1 ano, meu pai teve um AVC. Passei 3 meses cuidando dele, revezando entre a casa dele e a minha. Roberto reclamava que eu estava negligenciando minhas obrigações em casa. Camila nem visitava o avô. Dizia que o hospital a deixava deprimida. Meu pai morreu nos meus braços em abril deste ano. Suas últimas palavras foram: "Perdoa esse velho teimoso, filha. Eu devia ter te protegido melhor. Mas agora eu vou proteger, sim. Você vai ver." Eu não entendi na hora. Achei que era delírio da morfina. No velório, Roberto e Camila mal ficaram 1 hora. Tinham compromissos. Eu enterrei meu pai praticamente sozinha, com alguns vizinhos dele e o Dr. Marcelo, o advogado que eu conheci superficialmente no inventário inicial. 2 meses depois, em junho, eu comecei a passar mal. Dores de cabeça terríveis, tonturas, vômitos. Roberto dizia que era frescura, que eu estava inventando doença para chamar atenção. Camila concordava. A mãe sempre foi meio dramática mesmo. Até que numa manhã de domingo, eu desmaiei na cozinha enquanto preparava o café. Bati a cabeça na quina da mesa. Hemorragia cerebral grave. Fui levada às pressas para o Hospital São Camilo.
Os médicos disseram para a minha família que era gravíssimo, que eu precisava de cirurgia imediata, que podia não sobreviver. E sabe o que Roberto fez? Assinou os papéis da cirurgia, deixou um número de telefone falso e foi embora. Simplesmente foi embora. Ele e Camila combinaram que iam esperar em casa, porque o hospital deixava eles ansiosos. A verdade é que eles já estavam planejando como se livrar de mim. Fiquei 3 semanas em coma induzido. 3 semanas onde nenhum dos dois apareceu para visitar. As enfermeiras depois me contaram que ligaram várias vezes para o número que Roberto deixou. Sempre caía na caixa postal. Quando finalmente acordei, achando que ia encontrar minha família ao meu lado, preocupados, arrependidos de alguma briga boba que eu nem lembrava, o que eu encontrei foi aquele bilhete. Aquela sentença de morte emocional. Pague tudo você mesma. Não somos responsáveis por suas dívidas hospitalares. Você sempre foi um peso para esta família. A conta do hospital estava em R$140 mil. Cirurgia, UTI, medicamentos. Eu não tinha onde cair morta. Não tinha mais nada. Tinha dado tudo para eles. E foi exatamente nesse momento que o Dr. Marcelo entrou naquele quarto e mudou todo o jogo. Nos dias seguintes, ainda internada me recuperando, comecei a juntar as peças de tudo que tinha acontecido enquanto eu estava em coma. E cada peça que se encaixava era mais dolorosa que a anterior. O Dr. Marcelo me trouxe meu celular que estava guardado com meus pertences no hospital. Quando consegui desbloqueá-lo com a digital trêmula, vi que tinha 237 mensagens não lidas. Mas nenhuma delas era do Roberto ou da Camila perguntando como eu estava. Eram todas de cobrança. Contas atrasadas, cartões de crédito estourados, avisos de protesto. Meu nome estava sendo arrastado na lama enquanto eu lutava pela vida numa cama de hospital. Comecei a investigar pelo extrato bancário. Nossa conta conjunta, aquela que sempre teve mais saídas do que entradas, de repente tinha movimentações estranhas. 2 semanas antes do meu desmaio, Roberto tinha transferido R$45 mil para uma conta que eu não conhecia. No dia seguinte ao meu internamento, transferiu mais 38 mil. R$83 mil. Praticamente todo o dinheiro que estava na conta. Liguei para ele. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Ele atendeu no 5º toque, com aquela voz irritada de sempre. — O que você quer, Helena? Estou ocupado. — Roberto, precisamos conversar. Cadê você? Por que não veio me visitar? Ele deu uma risada seca, sem humor. — Visitar? Helena, você acha mesmo que eu vou perder meu tempo indo aí? Você sempre foi dramática. Tenho certeza que está se fazendo de coitadinha para os médicos. Senti um aperto no peito. Eu tive uma hemorragia cerebral, Roberto. Eu quase morri. Ah, para com esse exagero. Os médicos já disseram que você está bem. E outra coisa, já que você ligou, você viu o bilhete que deixei? Vi. Então você sabe que não vamos pagar essas contas absurdas de hospital. Você que se internou, você que pague. Eu e a Camila já conversamos. A gente não é responsável pelas suas escolhas. Minhas escolhas. Como se desmaiar e bater a cabeça fosse uma escolha. Roberto, como você pode falar assim? Sou sua esposa há 32 anos. Esposa? Ele praticamente cuspiu a palavra. Você é um peso, Helena. Sempre foi. Sabe quantas vezes eu quis te largar? Quantas vezes olhei para você e pensei no desperdício que foi minha vida ao seu lado? Cada palavra era uma facada. Mas ele não parou. Você é feia, Helena. Velha. Chata. Não serve para nada além de limpar chão e reclamar. Acha que eu fiquei com você por quê? Por amor? Eu fiquei porque era conveniente. Porque você era burra o suficiente para trabalhar de graça e não questionar nada. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu precisava saber. E o dinheiro? Para onde foi o dinheiro da conta? Ele ficou em silêncio por 3 segundos. Depois deu outra risada cruel. Isso não é mais da sua conta. Literalmente. Eu já abri outra conta só minha. O dinheiro está onde você não pode tocar. E sabe de uma coisa? Eu devia ter feito isso há anos. Mas esse dinheiro é nosso, Roberto. Eu trabalhei para. Você trabalhou? Trabalhou onde, Helena? Você não tem salário. Você não tem nada. Tudo que existe é meu. A oficina é minha.
A casa é minha, o carro é meu. Você é apenas uma agregada que teve a sorte de durar tanto tempo. Desliguei o telefone. Ou melhor, ele desligou na minha cara. Fiquei ali, deitada naquela cama de hospital, sentindo meu mundo desmoronar pela segunda vez em poucas semanas. Mas a pior parte ainda estava por vir. 2 dias depois, a Camila finalmente apareceu. Não para me visitar, para me fazer assinar papéis. Ela entrou no quarto com aquela postura arrogante que tinha desenvolvido nos últimos anos. Salto alto fazendo barulho no chão, bolsa de marca pendurada no ombro. Mal olhou para mim. Oi, mãe. Trouxe uns documentos para você assinar. Camila, minha filha. Tentei segurar a mão dela, mas ela se afastou como se meu toque queimasse. Por que vocês estão fazendo isso comigo? O que eu fiz para merecer? Mãe, para com esse drama. Você não fez nada. Esse é o problema. Você nunca fez nada de útil na vida além de ser um fardo. Um fardo. Minha filha, que eu carreguei no ventre, que amamentei, que criei, estava me chamando de fardo. Camila, eu paguei sua faculdade inteira. Vendi as joias da sua avó, fiquei endividada para. E eu nunca te pedi isso. Ela me interrompeu com frieza. Você que se meteu a ser mártir. Agora quer jogar na minha cara? Educação é obrigação de mãe. Você não fez favor nenhum. Ela jogou uma pasta em cima da minha cama. São documentos de transferência. Você vai passar a casa para o nome do papai. Oficialmente. Porque do jeito que está, metade é sua por causa do regime de comunhão. E a gente não quer você enrolando com isso quando sair daqui. A casa? Mas Camila, se eu assinar isso, onde vou morar? Ela deu de ombros. Problema seu. Você tem 63 anos. Pode arrumar um emprego, alugar um quartinho. Sei lá, só sei que a gente não quer mais você morando com a gente. Morando com vocês, aquela é minha casa também. Era. Agora vai ser só do papai. Assina logo esses papéis que eu tenho hora marcada no salão. Minha própria filha estava ali, arrancando o último pedaço de dignidade que me restava, preocupada com hora marcada no salão. E se eu não assinar? Camila sorriu. Um sorriso gelado, calculista, que me fez ver o quanto ela tinha do pai. Se você não assinar, a gente vai te processar por abandono de lar. O papai já conversou com um advogado. A gente vai dizer que você saiu de casa, que te internou por vontade própria, que está tentando dar golpe para ficar com a parte dele. Você vai perder de qualquer jeito, mas vai perder gastando com um advogado e passando vergonha. Fiquei olhando para aquela mulher e não conseguia reconhecer minha filha. Onde estava a menininha que sentava no meu colo para eu contar histórias? A adolescente que chorou nos meus braços quando levou o primeiro fora? Onde tinha errado tanto na criação dela? Mãe, sinceramente, você devia até agradecer. A gente podia só te abandonar de vez, mas o papai está sendo bonzinho. Ele disse que se você assinar tudo direitinho, sem criar confusão, ele te dá 5.000 reais para você começar sua vida. 5.000. Dá para pagar um aluguel por uns meses enquanto você se vira. 5.000 reais. Depois de 32 anos de casamento, 15 anos trabalhando de graça na oficina, décadas de sacrifícios. 5.000 reais como se fosse uma esmola. E você, Camila? Você concorda com tudo isso? Concordo. Ela nem piscou. Mãe, você precisa entender uma coisa. Eu tenho 26 anos. Tenho minha vida, meus planos. Eu vou casar ano que vem com o Tiago. A gente já está planejando tudo. E eu não posso ter uma mãe necessitada, dramática, me puxando para baixo. Você entende, né? Não, eu não entendia. Não entendia como tinha gerado uma cobra tão venenosa. Você vai casar? E nem me contou? Para quê? Para você ficar enchendo o saco querendo opinar em tudo, fazendo drama? Não, obrigada. Aliás, nem sei se vou te convidar para o casamento. O Tiago disse que casamento é para pessoas positivas e você sempre foi tão negativa, tão pesada. Ela olhou para o relógio. Olha, preciso ir. Você assina esses papéis ou não? Não vou assinar. Camila suspirou, irritada. Tudo bem. Então se prepare para o processo. E só para você saber, a gente já tirou seu nome de tudo.
Você não é mais sócia da oficina, não tem acesso a nenhuma conta, não tem nada. O papai já mudou as senhas de tudo. Quando você sair daqui, vai encontrar suas malas na porta. A gente já separou suas coisas. Vocês não podem fazer isso. Já fizemos. E sabe o que é engraçado? O papai está até aliviado. Ele disse que deveria ter feito isso há anos, que desperdiçou os melhores anos da vida dele preso a uma mulher que não vale nada. Ela pegou a bolsa e foi em direção à porta. Antes de sair, virou para mim uma última vez. Ah, e mãe? Para de ligar para o papai. Você está sendo patética. Ninguém quer saber de você. Aceita isso e segue em frente. A porta fechou. E eu fiquei ali, destruída, humilhada, sem chão. Mas o que Roberto e Camila não sabiam é que enquanto eles planejavam me destruir, o Dr. Marcelo estava no andar de baixo do hospital, no departamento jurídico, preparando a maior reviravolta das vidas deles. Porque meu pai, aquele homem sábio que eu não escutei quando devia, tinha deixado muito mais do que dinheiro. Ele tinha deixado um plano. Um plano que estava prestes a explodir na cara dos dois como uma bomba. Foi na manhã seguinte que tudo mudou. O Dr. Marcelo chegou cedo, antes mesmo do café da manhã do hospital. Ele trazia aquela pasta de couro que eu já estava começando a reconhecer, mas dessa vez tinha também uma caixa de papelão grande. Bom dia, dona Helena. Dormiu bem. Eu tinha passado a noite inteira acordada, repassando na cabeça cada palavra cruel que Roberto e Camila tinham dito. Meus olhos estavam inchados de tanto chorar. Não dormi nada, doutor. Estou acabada. Não sei o que fazer. Não tenho para onde ir, não tenho dinheiro, não tenho nada. Ele puxou uma cadeira e sentou bem perto da minha cama. Pela primeira vez, vi um sorriso no rosto dele. Não era um sorriso de pena. Era um sorriso de quem sabe alguma coisa importante. Dona Helena, antes de eu mostrar o que vim te mostrar hoje, preciso que a senhora entenda uma coisa. Seu pai me contratou há 2 anos. 2 anos. Ele já sabia que alguma coisa assim poderia acontecer. Como assim? Seu Antônio me procurou depois daquele Natal de 2 anos atrás. A senhora lembra? Eu lembrava. Tinha sido um Natal horrível. Roberto tinha bebido demais e me humilhou na frente de todo mundo, dizendo que eu tinha feito uma ceia ridícula, que eu não sabia fazer nada direito. Camila tinha rido junto com ele. Meu pai tinha presenciado tudo, calado, com aquela expressão de dor no rosto. Lembro, respondi baixinho. Pois é, 3 dias depois daquele Natal, seu pai apareceu no meu escritório. Ele disse que precisava proteger a filha dele de um casamento tóxico, mas que a senhora não ia aceitar ajuda enquanto ainda tivesse esperança de que as coisas melhorassem. Então ele me pediu para preparar um plano. Dr. Marcelo abriu a pasta e começou a tirar documentos. Muitos documentos. Seu pai deixou para a senhora uma herança de 3.400.000 reais. Eu senti o quarto girar. O quê? 3.400.000 reais. Propriedades, investimentos, aplicações. Seu pai foi um homem muito mais próspero do que aparentava. Ele tinha apartamentos para alugar em 3 cidades diferentes. Tinha cotas em empresas. Tinha um sítio em Campinas que vale sozinho mais de 1 milhão. Não conseguia processar aquilo. Meu pai? 3 milhões? Mas por que ele nunca me contou? Porque ele sabia que se contasse, o Roberto ia encontrar um jeito de botar as mãos nisso. Seu pai era esperto, dona Helena. Muito esperto. Ele fez questão de que tudo ficasse em segredo absoluto até o momento certo. Doutor, Marcelo pousou um documento na minha frente. Era o testamento do meu pai, registrado em cartório, com data de 2 anos atrás. Aqui está tudo explicado, mas tem mais. Seu pai colocou cláusulas de proteção. A herança só seria liberada para a senhora em 3 situações específicas. Na morte dele, obviamente, mas com um período de carência de 6 meses. Ou, caso a senhora fosse vítima de violência doméstica comprovada. Ou, caso ficasse doente e fosse abandonada pela família. Minha boca estava seca. Abandonada. Exatamente. E foi o que aconteceu.
A senhora sofreu uma emergência médica grave e seu marido e filha não só não prestaram assistência, como deixaram por escrito a intenção de abandoná-la. Aquele bilhete que eles deixaram, do ponto de vista jurídico, é uma prova de ouro. Ele tirou uma cópia do bilhete da pasta. Eu já conversei com a direção do hospital. Eles me forneceram uma cópia oficial. E mais, as enfermeiras documentaram todas as tentativas de contato com sua família. Todos os telefonemas não atendidos. Está tudo registrado. Senti algo estranho crescendo dentro de mim. Não era só alívio, era poder. Era a sensação de que pela primeira vez em 32 anos eu tinha algum controle sobre minha própria vida. E tem mais, continuou o Dr. Marcelo, abrindo agora a caixa de papelão. Seu pai passou os últimos 2 anos da vida dele investigando seu marido. Ele contratou um detetive particular. Ele começou a tirar pastas da caixa. Pastas e mais pastas repletas de fotos, documentos, relatórios. Roberto tem uma amante há 8 anos. O nome dela é Andréia. Ela tem 34 anos e trabalha como gerente num banco. Eles se encontram toda terça e quinta-feira num apartamento no Tatuapé que ele alugou no nome de um laranja. Meu coração parou. 8 anos. 8 anos ele estava me traindo e eu, idiota, não percebi nada. Dr. Marcelo continuou implacável. Ele desviou dinheiro da oficina para sustentar essa amante. Comprou um carro para ela, paga todas as contas do apartamento, leva ela para jantar em restaurantes caros. Enquanto isso, a senhora passava necessidade em casa. Ele colocou uma foto na minha frente. Roberto e uma mulher loira, abraçados, sorrindo, entrando num restaurante. A data da foto era de 3 meses atrás. E a Camila sabe. Sabe. Há pelo menos 2 anos. Tem registros de conversas de WhatsApp entre ela e o pai, onde eles falam abertamente sobre a Andréia. A Camila até já saiu para jantar com os dois algumas vezes. Senti uma raiva tão grande que achei que ia ter outra hemorragia. Minha filha sabia e nunca me contou. Pior, era cúmplice. Mas ainda tem mais, dona Helena. E essa parte aqui é a que mais me deixou impressionado. Ele tirou outro conjunto de documentos. Eram extratos bancários, notas fiscais, contratos. A oficina do Roberto cresceu, não foi? Virou uma empresa de médio porte? Foi, com o empréstimo do meu pai. Exatamente, 200 mil reais que seu pai emprestou há 15 anos e que nunca foram pagos de volta. Mas o que a senhora não sabe é que seu pai, quando fez esse empréstimo, foi esperto. Ele não apenas emprestou o dinheiro. Ele se tornou sócio investidor da oficina. 40% da empresa pertence, ou melhor, pertencia ao seu pai, e agora pertencem à senhora. Eu pisquei confusa. Como assim? Roberto nunca me falou nada sobre isso. Porque ele escondeu. Seu pai registrou tudo direitinho, com contrato em cartório, firma reconhecida. Mas Roberto fez questão de nunca mencionar isso para a senhora. E mais, ele jamais pagou os dividendos que eram devidos ao seu pai todos esses anos. Isso dá uma dívida acumulada de aproximadamente 420 mil reais em lucros não distribuídos. Minha cabeça estava explodindo com tanta informação. E tem a cereja do bolo, disse Dr. Marcelo, e agora ele estava quase sorrindo. A casa onde vocês moram. A senhora sabe de quem é o nome? Roberto disse que era dele. Mentira! A casa foi comprada com o dinheiro do empréstimo do seu pai, sim, mas seu pai, como garantia do empréstimo, exigiu que a casa ficasse registrada no nome dele até o pagamento total. Roberto nunca pagou. Então, tecnicamente, a casa pertencia ao seu pai e agora pertence à senhora. Fiquei em silêncio por um longo minuto, processando tudo aquilo. Era muita informação, muita reviravolta. Deixa eu ver se entendi, falei devagar. Eu sou dona de 40% da oficina. Sou dona da casa onde eles moram. Tenho 3,5 milhões em herança. E tenho provas de que ele me traiu por 8 anos e de que me abandonou quando eu estava morrendo. Exatamente. E eles não sabem de nada disso. Não fazem a menor ideia. Roberto acha que seu pai era um velhinho pobre que morreu sem deixar nada. Ele nem imagina o que está vindo.
Algo mudou dentro de mim naquele momento. 32 anos de humilhação, de ser pisada, de ser tratada como lixo. E agora, de repente, eu tinha todo o poder nas mãos. O que eu faço, doutor? Doutor Marcelo se inclinou para a frente. A senhora faz o que seu pai planejou que fizesse. A gente espera a senhora se recuperar totalmente, sair do hospital. Enquanto isso, a senhora não conta nada para eles. Continua parecendo frágil, parecendo derrotada. Deixa eles acharem que ganharam. E depois? Depois a gente acerta as contas, todas elas, do jeito certo, dentro da lei, mas sem dó nem piedade. Seu pai deixou instruções muito claras. Ele queria que a senhora recuperasse sua dignidade. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Olhei para todos aqueles documentos espalhados na minha cama. Olhei para as fotos do Roberto com a amante. Olhei para as conversas da Camila sendo cúmplice. E pela primeira vez em semanas, eu sorri. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de quem finalmente entendeu o jogo. E de quem tinha todas as cartas vencedoras na mão. Então é isso, doutor. A gente vai fazer do jeito que meu pai planejou. Ótimo. Mas, dona Helena, preciso que a senhora entenda uma coisa. Isso aqui não é vingança. É justiça. A gente não vai fazer nada ilegal, nada cruel. A gente simplesmente vai usar a lei a nosso favor. A gente vai deixar que as consequências das escolhas deles caiam sobre eles mesmos. Eu entendo e concordo completamente. Nos dias seguintes, ainda no hospital, eu me transformei em atriz. Quando Roberto ligou, reclamando que eu não tinha assinado os papéis, eu fiz voz de coitada, de derrotada. Tá bom, Roberto, eu assino. Só me dá um tempo para eu me recuperar. Quando Camila mandou mensagem cobrando uma resposta, eu respondi com submissão. Filha, desculpa ter sido um peso na sua vida. Vou tentar não atrapalhar seus planos. Eles acreditaram. Claro que acreditaram. Durante 32 anos, eu fui a capacho obediente. Por que seria diferente agora? Mas por dentro, eu estava planejando. Dr. Marcelo me visitava todos os dias, refinando cada detalhe do plano. E a cada dia que passava, eu sentia minha força voltando. Não só a força física, mas a força emocional que eu tinha perdido há tanto tempo. Meu pai tinha razão. Eu merecia dignidade. Eu merecia respeito. E finalmente, depois de décadas, eu ia conseguir ambos. Recebi alta do hospital 10 dias depois. Doutor, Marcelo tinha pago todas as contas hospitalares com o dinheiro da herança, mas Roberto e Camila não sabiam disso. Eles achavam que eu estava afundada em dívidas, desesperada, sem saída. Quando cheguei em casa naquela tarde de julho, encontrei exatamente o que Camila tinha prometido. 3 malas velhas jogadas na varanda, com minhas roupas empacotadas de qualquer jeito. Nem se deram ao trabalho de colocar dentro de casa. Deixaram ali, na chuva fina que caía, como se eu fosse lixo esperando para ser recolhido. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Toquei de novo. Silêncio. Então peguei minha chave e tentei abrir a porta. A fechadura tinha sido trocada. Fiquei ali parada, na chuva, olhando para aquela porta que eu mesma tinha pintado 3 anos atrás. Para aquela casa que eu tinha limpado milhares de vezes, onde tinha criado minha filha, onde tinha desperdiçado 32 anos da minha vida. E não conseguia entrar. Peguei o celular e liguei para Roberto. Ele atendeu no segundo toque. E aí, viu suas malas? Roberto, você trocou a fechadura? Troquei. Essa casa agora é só minha. Você não mora mais aqui. Mas onde eu vou ficar? Ele deu aquela risada seca. Problema seu, Helena. Você é adulta. Se vira. Ah, e só para você saber, a Andréia vai se mudar para cá semana que vem. A gente vai finalmente poder viver nossa vida sem você atrapalhando. Andréia. Ele tinha falado o nome dela tão naturalmente, como se eu já soubesse, como se não fosse nada demais. Você. Você vai trazer sua amante para a nossa casa. Minha casa, Helena. Minha casa. E ela não é amante. Ela é a mulher da minha vida. Coisa que você nunca foi. Respirei fundo. Lembrei do que Dr. Marcelo tinha me orientado. Permanecer calma,
parecer derrotada, deixá-los pensar que tinham ganhado. Tá bom, Roberto, falei com voz chorosa. Eu vou embora, só. Só me dá os 5.000 que você prometeu. Preciso alugar um lugar. 5.000. Ele riu alto. Mudei de ideia, você vai receber 2.000 e olhe lá. Mas você tinha prometido 5. E daí? Que você vai fazer? Me processar? Com que dinheiro, Helena? Você não tem nada. É uma velha inútil e falida. Agora sai da minha porta antes que eu chame a polícia. Ele desligou. Fiquei ali mais alguns segundos, deixando a chuva molhar meu rosto misturada com lágrimas que eu forcei a sair. Lágrimas falsas, porque por dentro eu era furiosa. Mas tinha uma vizinha olhando da janela. Era importante que todos vissem a pobre Helena sendo expulsa de casa. Seria útil depois. Peguei minhas malas encharcadas e chamei um Uber. O motorista me ajudou a colocar tudo no porta-malas, com pena estampada no rosto. A senhora está bem? Ele perguntou. Estou sim, só passei por uns dias difíceis. Fui direto para o hotel que Dr. Marcelo tinha reservado para mim. Não era luxuoso, mas era limpo, confortável. Um quarto simples num hotel de bairro em Pinheiros. Eu ia ficar ali pelas próximas 3 semanas enquanto providenciávamos tudo. Naquela noite, sozinha no quarto, tirei da bolsa uma pasta que Dr. Marcelo tinha me dado. Dentro tinha a cópia de todos os documentos. O testamento do meu pai, o contrato de sociedade da oficina, a escritura da casa, o dossiê completo sobre a traição do Roberto. Li tudo de novo pela 3ª vez. Cada página me dava mais força, mais clareza. No dia seguinte, comecei a colocar o plano em ação. Primeiro passo. Fui ao banco onde a herança do meu pai estava depositada. O gerente, orientado pelo Dr. Marcelo, me recebeu numa sala privativa. Ele me mostrou os extratos, explicou cada investimento, cada propriedade. A senhora tem aqui um patrimônio muito bem estruturado, disse ele com respeito. Um respeito que eu não recebia há décadas. Seu pai foi muito cuidadoso, diversificou bem os investimentos. Assinei os papéis necessários para ter acesso total à herança. Pela primeira vez na vida, eu tinha uma conta bancária só minha, com dinheiro de verdade. Milhões. Parecia irreal. Segundo passo. Fomos ao cartório registrar oficialmente que eu era a herdeira única do meu pai e que, portanto, era a dona legal da casa onde Roberto e Camila moravam. A moça do cartório, quando processou os documentos, me olhou com surpresa. A senhora sabia que é proprietária deste imóvel? Sei, sim. E tem pessoas morando lá? Tem. Meu ex-marido e minha filha. Ex-marido? Em breve vai ser ex. Muito em breve. Terceiro passo. Dr. Marcelo entrou com uma ação na justiça solicitando auditoria completa da oficina. Como eu era sócia com 40%, tinha direito de ver todos os livros contábeis, todas as movimentações financeiras dos últimos 15 anos. Roberto recebeu a notificação numa quinta-feira. Ele me ligou transtornado. Que porcaria é essa, Helena? Que história de auditoria? Ah, isso. É que o Dr. Marcelo, o advogado do meu pai, descobriu que eu sou sócia da oficina. 40%. Você lembra, né? O contrato que você assinou quando pegou o dinheiro emprestado. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado. Você está blefando. Não estou não, Roberto. Tenho o contrato aqui comigo, reconhecido em cartório, tudo certinho. E sabe o que mais? Você nunca me pagou os dividendos que eram devidos. Isso dá uma dívida grande, bem grande. Isso é mentira. Esse contrato não vale nada. Vale sim. E a justiça vai provar. Aliás, a auditoria vai mostrar também outras coisinhas interessantes, como, por exemplo, o dinheiro que você desviou para pagar apartamento da sua amante. Escutei ele engasgar do outro lado. Como você? Ah, Roberto, você me acha burra? Você realmente achou que ia me jogar fora como lixo e não ia ter consequência nenhuma? Sua vadia, você não pode fazer isso. Posso sim, e vou. Ah, e outra coisa. Aquela casa onde você está morando também é minha. A escritura está no nome do meu pai, e agora é minha por herança. Você está morando de favor na minha casa.
Então eu sugiro que você melhore o seu tom de voz comigo. Desliguei na cara dele, e pela primeira vez em décadas, eu me senti poderosa. Nos dias seguintes, fui resolvendo cada peça do quebra-cabeça. Fui aos apartamentos que meu pai tinha deixado. Eram 3. Um em São Paulo, no Ipiranga, alugado para uma família que pagava R$ 3.000 por mês. Outro em Campinas, no Cambuí, alugado para um casal sem filhos que pagava 2.500. E um terceiro em Sorocaba, alugado para uma estudante que pagava 1.500. R$ 7.000 por mês só de aluguel. Dinheiro que agora entrava na minha conta. Fui conhecer o sítio em Campinas. 15.000 metros quadrados de terra, com uma casa de 3 quartos, pomar, lago com peixes. Um lugar lindo, tranquilo, perfeito. Fiquei imaginando minha vida futura ali. Enquanto isso, Roberto estava desesperado. Ele tentou me ligar várias vezes, mandou mensagens, chegou a ir no hotel me procurar, mas a recepção, instruída por mim, disse que eu não estava. Camila também tentou contato, mas a abordagem dela foi diferente. Ela tentou ser doce. Mãe, a gente precisa conversar. Acho que as coisas saíram do controle. Será que você pode vir aqui em casa para a gente resolver isso numa boa? Numa boa. Depois de me expulsar, de me humilhar, de ser cúmplice das traições do pai, agora ela queria resolver numa boa. Mas eu segui o script que o Dr. Marcelo e eu tínhamos combinado. Tá bom, filha, a gente pode conversar sim. Vou aí no sábado. Sábado. Dali a 4 dias. Tempo suficiente para deixá-los desesperados, imaginando o que eu tinha na manga. Dr. Marcelo conseguiu algo precioso nessa semana. Acesso aos extratos bancários da oficina através da auditoria judicial. E o que encontramos foi ainda pior do que imaginávamos. Roberto não tinha desviado apenas dinheiro para a amante. Ele tinha sonegado impostos durante anos, tinha funcionários sem registro, tinha movimentações financeiras suspeitas que indicavam lavagem de dinheiro. A oficina era uma bomba-relógio esperando para explodir. Dona Helena, com isso aqui a gente pode acabar com ele, disse Dr. Marcelo. A Receita Federal vai adorar essas informações. Mas eu não queria apenas acabar com ele. Eu queria que ele sentisse exatamente o que me fez sentir, o desespero de perder tudo, a humilhação de ser descartado, a dor de descobrir que as pessoas em quem você confiava eram falsas. Ainda não, doutor. Vamos esperar o sábado. Eu quero olhar na cara deles quando eu virar a mesa. Na sexta-feira à noite, véspera do nosso encontro, Roberto me mandou uma mensagem. Helena, vamos conversar como pessoas civilizadas amanhã. Tenho certeza que podemos chegar num acordo bom para todo mundo. Acordo bom para todo mundo. Tradução. Ele ia tentar me enrolar, me oferecer migalhas, me manipular mais uma vez. Respondi. Claro, Roberto. Até amanhã. Naquela noite, dormi tranquila pela primeira vez em meses. Não era só o colchão confortável do hotel. Era a certeza de que a justiça, finalmente, seria feita. O sábado amanheceu ensolarado. Um daqueles dias lindos de julho em São Paulo, céu azul, friozinho gostoso. Vesti uma roupa simples, sem maquiagem, cabelo preso. Queria parecer a Helena derrotada que eles esperavam ver. Dr. Marcelo ia comigo. Levávamos 2 pastas. Uma com todos os documentos que provavam meus direitos. Outra com todas as provas dos crimes do Roberto. Quando o Uber parou na frente da minha casa, às 10 da manhã, vi Roberto e Camila esperando na sala através da janela. Eles estavam tensos. Eu estava calma. Respirei fundo. Toquei a campainha. Era a hora do show. Roberto abriu a porta com um sorriso forçado. Aquele sorriso falso que ele usava quando queria alguma coisa. Atrás dele, Camila estava sentada no sofá, mexendo no celular, fingindo desinteresse. Helena, que bom que você veio. Entre, entre. Entrei na casa que tinha sido minha por 3 décadas, mas agora eu olhava tudo com outros olhos. Aquele sofá que eu tinha comprado parcelado em 12 vezes. A televisão que economizei 1 ano inteiro para dar de presente de aniversário para ele. O quadro na parede que minha mãe tinha me dado e que eu pendurei com tanto carinho. Tudo aquilo era meu. Tudo aquilo
Ele tinha tentado roubar de mim. Dr. Marcelo entrou atrás de mim. Roberto olhou para ele com desconfiança. Quem é esse? Esse é o Dr. Marcelo Andrade, advogado do meu pai. E agora meu advogado também. Roberto ficou pálido. Camila finalmente largou o celular e prestou atenção. Senta, Helena, vamos conversar, disse Roberto, tentando manter o controle da situação. Não, obrigada. Prefiro ficar em pé. Vai ser rápido. Abri minha bolsa e tirei o primeiro documento, a escritura da casa. Essa casa pertence a mim, Roberto. Está registrada no nome do meu pai desde que foi comprada, como garantia do empréstimo que você nunca pagou de volta. Agora que ele morreu, a propriedade passou para mim. Então, tecnicamente, você e a Camila estão invadindo minha casa. Roberto deu um passo para trás. Isso é mentira. Essa casa é minha. É mentira, é? Dr. Marcelo, por favor. O advogado abriu a pasta dele e entregou para Roberto uma cópia autenticada da escritura. Roberto pegou o papel com as mãos tremendo, leu uma vez, 2 vezes. A cor foi sumindo do rosto dele. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou. Pode sim, e está. Mas calma, ainda tem mais. Tirei o segundo documento, o contrato de sociedade da oficina. Você lembra quando pegou R$200 mil emprestados do meu pai há 15 anos? Lembra que assinou um contrato? Então, esse contrato diz que meu pai ficou com 40% da empresa. Agora esses 40% são meus. Camila se levantou de um pulo. Isso é ridículo. Papai, fala para ela que isso não vale nada. Mas Roberto estava em silêncio, olhando para o contrato como se estivesse vendo um fantasma. Vale sim, Camila, eu disse, olhando direto para ela. Vale e muito. E sabe o que mais? Seu pai nunca me pagou os dividendos que eram devidos todos esses anos. A auditoria que foi feita na semana passada calculou que ele me deve R$420 mil. Que auditoria, papai? Roberto finalmente reagiu. Helena, para com essa palhaçada. A gente pode resolver isso de outro jeito. Que outro jeito, Roberto? Do jeito que você resolveu me expulsar de casa, do jeito que você trocou a fechadura e deixou minhas coisas na chuva? Eu estava nervoso. Você me deixa nervoso. Mas a gente pode conversar, pode fazer um acordo. Acordo? Eu ri. Uma risada amarga, dura. Você quer fazer acordo comigo agora? Depois de 32 anos me humilhando? Depois de me chamar de feia, de velha, de inútil? Depois de me abandonar num hospital, morrendo? Mãe, você está exagerando, começou Camila. Cala a boca, Camila. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Você não tem moral nenhuma para falar comigo. Você sabia que seu pai tinha amante e nunca me contou. Você foi cúmplice dessa traição. Ela abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Isso mesmo, eu sei da Andréia. Sei que ele está com ela há 8 anos. Sei do apartamento no Tatuapé. Sei de tudo, Camila. E você sabia também. Roberto ficou branco. Como você. Abri a pasta de novo e comecei a jogar fotos em cima da mesa de centro. Fotos do Roberto com Andréia, entrando no apartamento, saindo de restaurante. Andando de mãos dadas, beijando. Meu pai contratou um detetive, Roberto. Durante 2 anos ele documentou cada encontro, cada mentira, cada traição. Está tudo aqui. Roberto caiu sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos. E tem mais, eu continuei, implacável. Essas fotos aqui são da Camila jantando com você e a Andréia, várias vezes. Então não venha com essa de que não sabia, filha. Você era cúmplice. Você traiu sua mãe tanto quanto ele. Camila começou a chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de quem foi pega. Você não entende nada, mãe. Você sempre foi tão chata, tão grudenta. O papai merecia ser feliz. Feliz? Minha voz saiu baixa, perigosa. Ele merecia ser feliz me traindo? Me roubando? Me humilhando? E você, filha? Você que eu carreguei no ventre, que amamentei, que criei, que paguei faculdade? Eu merecia isso? Ela não respondeu. Apenas continuou chorando. Dr. Marcelo, eu disse, sem tirar os olhos dela. Mostra para eles os extratos.
O advogado colocou em cima da mesa uma pilha grossa de papéis. Eram os extratos bancários da oficina. Sonegação de impostos. Comecei a enumerar. Funcionários sem registro. Desvio de dinheiro. Movimentações suspeitas que indicam lavagem de dinheiro. A Receita Federal vai adorar ver isso aqui. Roberto levantou a cabeça bruscamente. Você não vai fazer isso. Você não tem coragem. Não tenho. Olha nos meus olhos, Roberto, e fala se eu não tenho coragem. Você me destruiu, me pisou, me tratou como lixo durante 32 anos. Achou que eu ia aceitar calada? Ele se levantou, tentando parecer ameaçador. Se você me denunciar, eu vou preso. A oficina vai fechar. E você não vai ganhar nada com isso. Eu ganho minha dignidade de volta. E isso vale mais do que qualquer dinheiro. Mãe, pelo amor de Deus! Camila veio em minha direção, tentando pegar minha mão. Não faz isso. Pensa em mim. Se o papai for preso, eu vou ficar sem nada. Afastei minha mão dela. Agora você pensa em você? Onde estava esse pensamento quando você me humilhou no hospital? Quando disse que eu era um peso? Quando riu das piadas cruéis do seu pai sobre mim? Eu estava com raiva. Raiva de quê, Camila? Do que eu te fiz? De ter sacrificado minha vida pela sua? De ter vendido as joias da minha mãe para pagar sua faculdade? De ter passado necessidade para você ter tudo? Ela não tinha resposta. Vocês dois me trataram como lixo, eu disse, olhando para os dois. E sabe o que é pior? Vocês acham que tinham razão. Vocês realmente acham que eu merecia tudo isso. Helena, por favor. Roberto tentou outra abordagem, a voz agora mais mansa. A gente errou. Eu sei que a gente errou. Mas não precisa chegar nesse ponto. A gente pode recomeçar. Eu termino com a Andréia. A gente se muda para outro lugar. Recomeça do zero. Olhei para aquele homem, o homem com quem eu tinha casado aos 31 anos, achando que tinha encontrado meu lugar no mundo. E não senti nada. Nem raiva, nem amor, nem pena. Absolutamente nada. Não, Roberto. Não vamos recomeçar coisa nenhuma. Porque não existe mais a gente. Existe você, que é um criminoso, um traidor e um abusador. E existe eu, que finalmente acordei. O que você vai fazer? Ele perguntou. E pela primeira vez, eu vi medo real nos olhos dele. Vou te dar 2 opções. Primeira opção. Você transfere para mim, oficialmente, a sua parte da oficina. Eu fico com 100% da empresa. Você sai sem nada, mas também sem processo criminal. Segunda opção, eu entrego todo esse material para a Receita Federal, para o Ministério Público do Trabalho e para a polícia. Você vai preso. A oficina é lacrada e você perde tudo do mesmo jeito, mas com o bônus de uma ficha criminal. Você não pode me obrigar a assinar nada. Não posso. Mas posso te dar um gostinho do que vai acontecer se você não assinar. Peguei meu celular. Dr. Marcelo, quanto tempo leva para protocolar uma denúncia na Receita? Uns 15 minutos. Posso fazer agora mesmo, se a senhora quiser. Roberto engoliu seco. Tá bom, eu assino, mas me dá pelo menos uns meses para eu me organizar. Você tem 1 semana. 1 semana para assinar a transferência da oficina. E você sai da minha casa hoje. Hoje? Helena, não seja ridícula. Para onde eu vou? Para o apartamento da sua amante. Ou para a rua, não me importa. Assim como não importou para você onde eu ia ficar quando me expulsou. E eu? Perguntou Camila, a voz fina. Eu também tenho que sair? Olhei para minha filha, para a mulher que eu tinha criado, e senti uma tristeza profunda. Você pode escolher, Camila. Quer ficar comigo? Então você precisa pedir desculpas. Desculpas de verdade. E provar que mudou, que aprendeu, que entendeu o erro. Ou pode ir com seu pai. Mas aí você não recebe nada de mim. Nada de herança, nada de ajuda, nada. Você escolhe. Ela olhou para mim. Depois olhou para o pai. E eu vi a decisão se formar no rosto dela. Eu vou com o papai. Meu coração doeu. Mas não foi surpresa. Então está decidido. Vocês dois têm até às 6 da tarde de hoje para tirar suas coisas daqui. Depois disso, eu chamo a polícia e trato vocês como invasores. Você está sendo cruel, Helena, disse Roberto. Cruel?
Eu estou sendo justa. Existe diferença. Crueldade é o que vocês fizeram comigo durante 32 anos. Justiça é o que estou fazendo agora. Dr. Marcelo colocou em cima da mesa mais um documento. Esse aqui é o pedido de divórcio, ele explicou, com base em abandono comprovado e infidelidade. A senhora Helena não quer nada do senhor, apenas que assine o divórcio e transfira à oficina conforme acordado. Roberto pegou o papel com as mãos tremendo. Vocês têm uma semana, eu repeti. Uma semana para resolver tudo. Depois disso, eu tomo as medidas legais cabíveis. E acredite, Roberto, eu não vou ter pena. Dei as costas para eles e fui em direção à porta. Antes de sair, me virei uma última vez. Ah, e Camila, sobre seu casamento com o Tiago. Espero que ele te trate melhor do que você me tratou. Mas algo me diz que você vai acabar sozinha. Porque pessoas que não sabem amar não conseguem ser amadas. E você, minha filha, nunca aprendeu a amar ninguém além de si mesma. Ela soluçou alto. Vocês têm até às 6 da tarde. Não se atrasem. Saí daquela casa com a cabeça erguida. Dr. Marcelo veio atrás de mim. Quando entramos no carro dele, estacionado na frente, eu finalmente permiti que as lágrimas caíssem. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio, de libertação. A senhora fez a coisa certa, disse o Dr. Marcelo. Eu sei, mas dói do mesmo jeito. Vai doer menos com o tempo, a senhora vai ver. Olhei pela janela do carro para aquela casa que não era mais minha prisão. E pela primeira vez, em décadas, senti que podia respirar de verdade. 6 meses se passaram desde aquele sábado que mudou minha vida para sempre. Roberto assinou todos os papéis. Não teve escolha. A oficina agora é completamente minha. Contratei um gerente competente para tocar o negócio, regularizei todos os funcionários, paguei todos os impostos atrasados. A empresa está dando lucro. Lucro de verdade, sem roubalheira, sem desvios. E todo mês cai na minha conta um dinheiro que eu nunca sonhei ter. O divórcio saiu em 3 meses. Rápido e limpo. Eu não quis nada dele, e ele não teve coragem de pedir nada de mim. Soube que ele está morando com a Andréia num apartamento alugado em Guarulhos. Ela sustenta os dois com o salário dela. Irônico, não é? Ele que sempre disse que homem de verdade não depende de mulher, agora vive às custas de uma. A oficina que era dele, que ele construiu com o dinheiro do meu pai e com meu trabalho não remunerado, agora pertence totalmente a mim. E está melhor do que nunca. Aumentei o salário dos funcionários. Criei um ambiente de trabalho respeitoso. E o negócio cresceu 30% em 6 meses. Quanto a Camila, ela tentou voltar atrás 2 semanas depois daquele confronto. Me mandou mensagens dizendo que tinha pensado melhor, que queria conversar, que me amava. Mas eu sabia a verdade. O Tiago tinha terminado com ela. Soube por uma conhecida em comum. Parece que ele descobriu como ela tratava a própria mãe e ficou com nojo. Se ela trata a mãe assim, vai me tratar pior ainda. Foi o que ele disse antes de terminar. Respondi a mensagem dela com sinceridade. Camila, a porta da minha vida está aberta para você. Mas só vai entrar aqui arrependimento verdadeiro, mudança real e respeito. Não venha porque está precisando. Venha porque entendeu o que fez de errado. Quando você chegar nesse ponto, se é que vai chegar, a gente conversa. Ela nunca mais respondeu. Soube que está morando com Roberto e Andréia, os 3 dividindo um apartamento de 2 quartos. Imagino o ambiente delicioso que deve ser aquilo. Eu? Eu me mudei para o sítio em Campinas, aquele lugar lindo que meu pai deixou para mim. Acordo todos os dias com o canto dos pássaros, tomo café olhando para o lago, cuido do pomar. Tem mexerica, laranja, limão, manga. Tem galinhas que botam ovos fresquinhos todo dia. Tem paz. Tem silêncio, tem vida. Fiz amizade com os vizinhos, gente simples, honesta, de verdade. Entrei para um grupo de bordado que se reúne toda terça-feira na casa da Dona Lourdes. Comecei a fazer aulas de pintura em tela às quintas, coisas que sempre quis fazer e nunca pude porque estava ocupada servindo gente que não merecia. Voltei a estudar. Me matriculei num curso online de confeitaria.
Lembra que eu queria fazer isso? Pois é, agora faço. E descobri que sou boa. Muito boa. Faço bolos para as festas dos vizinhos, para os aniversários da comunidade. Não cobro. Faço porque gosto. Porque finalmente posso fazer coisas que me dão prazer. Emagreci 8 quilos. Não porque estava de dieta, mas porque não tenho mais aquele peso de tristeza, de humilhação, de angústia. Meu corpo se libertou junto com minha alma. Deixei o cabelo crescer. Está branco, natural, e eu acho lindo. Uso roupas coloridas agora. Antes eu só usava preto, cinza, marrom. Cores que me faziam desaparecer. Agora uso amarelo, verde, vermelho. Cores de quem quer ser vista, de quem merece ser vista. Tenho 64 anos. E pela primeira vez na minha vida, eu sou feliz de verdade. Meu pai sabia. Ele sempre soube. Por isso planejou tudo com tanto cuidado. Por isso me protegeu mesmo depois de morto. Visito o túmulo dele toda semana. Levo flores, converso com ele. Agradeço. Obrigada, pai. Obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por ter me dado a chance de recomeçar. As pessoas me perguntam se eu não sinto falta da Camila. Se não tenho vontade de perdoar, de esquecer, de reconstruir a relação. E eu respondo com honestidade. Sinto falta da filha que eu imaginei ter. Mas aquela mulher que me humilhou, que foi cúmplice das traições do pai, que me chamou de peso, essa eu não conheço e não quero conhecer. Perdão não significa voltar para o lugar que te machucou. Perdão significa seguir em frente sem amarras, sem rancor. E é isso que estou fazendo. Não desejo mal para ela, mas também não vou mais me sacrificar por ela. Conheci um senhor aqui na vizinhança, seu Joaquim, viúvo de 68 anos, que tem um sítio 3 quilômetros do meu. A gente se encontrou numa festa junina da igreja. Conversamos a noite inteira. Ele é gentil, respeitoso, engraçado. Me convida para tomar café, para pescar no lago dele, para caminhar no fim da tarde. Não sei se vai virar alguma coisa. E, sinceramente, não me importo. Pela primeira vez, eu não preciso de um homem para me definir, para me sustentar, para me dar valor. Eu tenho valor por mim mesma. Mas é gostoso ter companhia. Companhia de verdade, de alguém que te respeita. A conta do hospital foi paga. As dívidas que Roberto deixou no meu nome foram quitadas. Meu CPF está limpo. Minha vida está em ordem. Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Uso os aluguéis dos apartamentos que meu pai deixou para investir em mim mesma. Fiz um implante dentário que precisava há anos. Comprei um carro. Nada luxuoso. Um Fiat Strada Zero, perfeito para o sítio. Reformei a casa, troquei os móveis, pintei tudo. E sabe o que é mais engraçado? Eu tenho mais dinheiro agora do que Roberto e Camila juntos. A oficina me dá um lucro mensal excelente. Os aluguéis entram todo mês certinho. Os investimentos rendem. Eu, que passei 32 anos passando necessidade, agora tenho segurança financeira. Mas o dinheiro não é o mais importante. O mais importante é que eu tenho paz. Tenho dignidade. Tenho respeito próprio. Outro dia, encontrei com a Andréia no supermercado em Campinas. Ela estava com Roberto. Os dois pareciam cansados, desgastados. Ela me viu e desviou o olhar, com vergonha. Roberto fingiu que não me viu. Eu passei por eles com a cabeça erguida, meu carrinho cheio de coisas boas, minhas roupas coloridas, meu sorriso verdadeiro. Não disse nada. Não precisava. Minha felicidade falou por mim. Sei que ele se arrepende. Sei que Camila também. Mas arrependimento não apaga 32 anos de humilhação. E mais importante, eles não se arrependem do que fizeram. Eles se arrependem de terem perdido a fonte de sustento, a pessoa que fazia tudo por eles, a idiota útil. Mas essa idiota não existe mais. Ela morreu naquele leito de hospital, com aquele bilhete na mão. E no lugar dela, nasceu uma mulher que sabe o próprio valor. Uma mulher que não aceita migalhas. Uma mulher que escolhe paz em vez de permanecer em ambientes tóxicos só para não ficar sozinha. E você que está me ouvindo agora, que acompanhou minha história até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Não espere 32 anos como eu esperei. Não aceite ser tratada como lixo.
Não sacrifique sua vida por pessoas que não te valorizam. Você merece respeito, você merece dignidade, você merece amor de verdade. E se as pessoas ao seu redor não te dão isso, então essas não são suas pessoas. Foi difícil recomeçar aos 63 anos? Foi. Tive medo? Tive. Chorei muitas noites? Chorei. Mas valeu cada lágrima. Porque hoje eu acordo feliz, hoje eu durmo em paz. Hoje eu olho no espelho e gosto da mulher que vejo. Meu pai me deu uma segunda chance. Mas quem aproveitou essa chance fui eu. Quem escolheu seguir em frente fui eu. Quem decidiu não mais ser vítima fui eu. E se eu consegui, você também consegue. Não importa a idade, não importa quanto tempo você perdeu. Não importa quão impossível pareça, sempre é possível recomeçar. Sempre é possível escolher você mesma. Ontem plantei um pé de jabuticaba no quintal. Vai demorar anos para dar fruto. Mas não tem problema, eu tenho tempo. Tenho toda uma vida nova pela frente. Uma vida que é minha. Finalmente, completamente minha. E sabe o que é mais bonito? Eu não precisei destruir ninguém para ser feliz. Apenas me afastei de quem me destruía. Apenas escolhi paz. Apenas escolhi eu. Então eu te pergunto, e você que está me ouvindo? O que faria em meu lugar? Já passou ou conhece alguém que esteve em uma situação parecida? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber sua opinião. E se você gostou dessa história, se ela te tocou de alguma forma, se inscreve no canal e deixa seu like. Histórias de superação como essa precisam ser contadas, precisam ser ouvidas. Porque tem muita Helena por aí que ainda não acordou. E quem sabe sua história também precisa ser contada. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Valorizem quem os valoriza. E nunca, nunca mesmo, aceitem ser tratados como lixo. Vocês valem muito mais do que isso. Até a próxima história. E lembrem-se, nunca é tarde para recomeçar.